Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá. Boa noite a todos e a todas que estão entrando. Vou só fixar aqui o nosso tema de hoje. Vamos entrando. Fixar comentário. Olá, doutora Roberta. Rodrigo, os nossos convidados já estão aí online. Pessoal que vai entrando hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre liberdade de expressão e discurso de ódio dentro de aspectos da ciência política, do direito e das linguagens, né? Eu acho que a gente já vai chamar nosso convidado aqui. Peraí. Rodrigo, não tô com... Só um minutinho, vou te mandar aqui a solicitação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu acho que agora vai. E aí, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao nosso projeto Live Diálogos. É um prazer tê-lo conosco no dia de Obrigado. hoje. E eu estava até conversando com os meninos, Rodrigo, que pontual esse tema para o que aconteceu no Brasil essa semana, né? É, No Brasil e no mundo, na verdade, né? A gente está passando por um processo aí em que o discurso de ódio virou tema econômico, inclusive, né? Mas exatamente. a gente vai aguardando só um pouquinho, Rodrigo. Eu já fixei Tá aqui o tranquilo, tema. E tranquilo. aí eu conto com o teu tempo também. Não se preocupa que eu tô ligada aí nas tuas Não, tranquilo, vamos demandas. fazer tranquilo, não tem problema não. Dá para atrasar o que tem depois, um pouquinho. O Thalisson já tá aí. Seja bem-vindo, querido professor. Obrigado, Thalisson, Isaac. Isaac, tem uma Oi, galera como já está o aí. pessoal? Pedro já entrou também. Rodrigo, a gente vai contar então naquele sistema, tá bom? Meia hora para você, a doutora Roberta Laina também já está aí presente, né? E aí nós vamos trazer todos esses três vieses, né, dessa questão da liberdade de expressão e do discurso de ódio. A gente vai trazer o seu olhar da ciência política dentro desse tema que está tão urgente, né, nesse processo social, político e econômico que a gente está vivendo. Eu faço algumas contribuições, caso seja necessário, se eu puder, né? Porque vocês dois são Ave Maria, pelo amor de Deus. Dentro da área das linguagens. E Roberta vai trazer uma contribuição para a gente dentro da questão dos direitos humanos e do direito mesmo, como disciplina, né? Nossa. Thalisson está fazendo consideração. Hoje é mais um dia de matar a saudade dos grandes mestres que contribuíram com a nossa formação. Verdade, Thalisson. Eu quero, obrigado. É uma honra ter o senhor conosco. Isaac está falando aí. Ingrid está ainda. Rodrigo, eu acho que a Vitória gente já entrou tá com aí, a boa galera noite. aí. Ó, É, dá para Vitória, boa... começar, né? Dá, eu acho que já dá para começar. Tem uma galera aí. Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, a mais uma sessão aí de conversa, de compartilhamento de conhecimento do Projeto Live Diálogos. Antes da gente começar a conversar com o professor Rodrigo, eu queria trazer algumas observações para vocês em relação aos nossos processos de página. Durante esse mês de julho, nós vamos ter conversas que vão tanger outras áreas, que não a da linguística, da literatura e do ensino, que tem todo um limiar dentro da área da linguística e da língua, né, como uso político, como uso de existência, né, para além dos estudos acadêmicos. E hoje a gente vai conversar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio com o professor Dr. Rodrigo Santaella e a professora não, a doutora, que ela não é professora ainda, a doutora Roberta Laena. Vamos começar aqui a apresentar o professor Dr. Rodrigo Santaella. Rodrigo, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, né, Rodrigo? Isso. Mestre em Ciência Política pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e também doutor em Ciência Política, só que pela Universidade de São Paulo, USP. E atualmente professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Calcaia, não é isso? Exatamente. Passou por Crateús, né, no IFCE Campus Crateús, e atualmente está em Calcaia. Tem uma galera já aí Exatamente. falando. E aí, hoje ele vai discutir um pouquinho com a gente sobre essa questão do discurso de ódio, da liberdade de expressão, e trazer toda a sua contribuição de vivência, né? Porque o Rodrigo, além de um grande pesquisador, é também uma pessoa que vivencia todas essas questões relacionadas ao tema de hoje. Rodrigo, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais.
Não, queria agradecer muito o convite, Ju, assim, dizer que esse projeto que vocês estão tocando é muito legal. Já acompanhei outras lives, é muito legal matar a saudade da galera também. Sim, Eu acho que o tema que vocês escolheram para hoje é um tema muito importante, não só pelo que está acontecendo nesses últimos dias, nessas últimas sim. semanas, meses aqui no Brasil, mas também pelo significado que isso tem, eu acho, do ponto de vista mais geral mesmo da sociedade, sabe? Então acho que tem tudo para ser um debate muito legal. Agradeço muito o convite e estou muito feliz de estar aqui. Ai, coisa boa, Rodrigo. Então a gente vai começar a conversar, Rodrigo, sobre. A gente percebe que uma nova ordem mundial se desenha, né? E a gente sabe que com a questão das redes sociais e tudo mais, esse questão do saber se articular, né? Seja de maneira escrita ou verbal, ele ganhou um critério de ponto a mais. Se você é uma pessoa que se articula, você já ganha bastante dentro desse mundo atual. E aí eu queria entender, né, e que você trouxesse para a gente, por que que esse debate dessa questão da liberdade de expressão e do discurso de ódio, ele vem ganhando tanto palco, né, e tanto protagonismo dentro desse contexto atual. O que que você acha quais são os motivos que levam esse discurso de ódio a ser um tema tão principal e de tanta relevância na atualidade? Então, Ju, eu acho que tem várias questões aí, e é uma pergunta muito importante. Discutir isso é muito importante, porque eu acho que fala muito do mundo que a gente vive hoje, né? Sim, Assim, eu acho que a gente tem, assim, para definir o que é a situação geral que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro mesmo, acho que a gente vive uma crise civilizatória mesmo, sabe? Acho que, assim, o capitalismo está em crise há um bom tempo, mas a crise de 2007, 2008, ela tem uma dimensão econômica, social, política, que é comparável às maiores crises do sistema, comparável à crise de 29, talvez ainda maior, e essa crise ainda está em curso, né? E eu acho que o capitalismo, a partir dessa crise, ele vai se tornando cada vez mais incompatível com a democracia. Assim, para sair da crise, para garantir as taxas de lucro, etc., o que precisa fazer? Precisa retirar mais direitos, precisa negar direitos, precisa acentuar a exploração dos espaços naturais, por exemplo, que ainda não estão explorados, né? sim, Precisa, para ele se reproduzir como sistema, ele precisa piorar muito a vida das pessoas, que já é ruim em média no mundo, né? sim. E eu acho que isso gera rupturas civilizatórias mesmo, assim. Eu acho que isso gera desespero nas pessoas. Isso faz as pessoas apelarem para qualquer coisa. Então elas apelam muito ao nacionalismo, apelam muito Ao às identidades, protecionismo, né? ao protecionismo do ponto de vista econômico, apelam às religiões e ao fundamentalismo religioso, muitas vezes. E, sobretudo, precisam buscar um culpado para esse caos que está acontecendo. E quem é o Sim, culpado? Você estudou bem isso, às vezes, no seu mestrado. Assim, o culpado é o outro. sim. O outro é o culpado. Né? Tem um autor que eu gosto muito, um pensador italiano, o Antônio Gramsci. Né? O Gramsci fala de, em alguns momentos, você vive momentos de interregno, né? De intervalo entre Interreg. situações diferentes. Né? O Gramsci fala que a crise consiste precisamente no fato de que o velho morre e o novo ainda não pôde nascer. Né? E aí, nesses momentos, nascem as piores coisas, os fenômenos mórbidos mais variados. A gente está numa crise ambiental profunda, né? Urgente, inclusive, numa crise socioeconômica que piora, como eu falei, as condições de vida das pessoas. Né? O capitalismo, pela primeira vez, está deixando de cumprir sua promessa, que é a promessa de melhorar a vida da próxima geração. Né? As Sim, próximas gerações, tanto no mundo, no centro do capitalismo, quanto nas periferias, terão uma vida pior do que a geração anterior. Né? sim. Você tem uma crise política grave de representação. As pessoas não se sentem mais representadas pelo que está aí. E aí, como eu falei, a culpa é sempre do outro. A culpa de tudo isso é sempre do outro. É o discurso de ódio, eu acho que ele se alimenta muito disso, né? Essa quebra desse Sim. pacto civilizatório, eu acho que ela libera um ódio que está reprimido, né? Que ele fica ali reprimido, guardado, e as pessoas não colocam para fora porque o pacto está compensando. No momento de normalidade, existem preconceitos. As pessoas têm preconceito, as pessoas têm raiva, né? As pessoas não têm dimensão exata do que acontece. Mas como está tudo mais ou menos bem, elas guardam isso um pouco. Né? Quando Sim, isso está mal, o que acontece? Quem tem isso bota para fora. Esse discurso de ódio, esse ódio, na verdade, é liberado na forma do discurso, passa a circular na sociedade com cada vez mais constância, e isso vai alimentando vai gerando novos ódios, digamos, né? E aí, esse outro, que é o culpado de tudo, pode ser um grupo étnico, pode ser um grupo político, pode ser um grupo religioso, podem ser as pessoas que têm orientação afetiva diferentes, né? diferente. Diferente dos padrões. Então, assim, me parece que esse cenário de crise gera a liberação desse ódio
E é por isso que eu acho que hoje a gente tem uma normalização do discurso de ódio, né? No caso do Brasil, eu queria terminar essa primeira parte com isso. No caso do Brasil, essa crise chegou um pouquinho mais tarde, mas ela veio com tudo, né? 2011, 2012 a gente tem uma crise brava, 2013 tem aquela ebulição do país e a partir daí o país nunca saiu da crise, né? E a gente está Sim. vivendo, acho que, as consequências disso hoje, né? Então, acho que É, é muito daí que vem o debate sobre o discurso de ódio e o discurso de ódio em si, né? e ele vai ganhando força ao redor do mundo inteiro, porque querendo ou não é uma onda, né? Eu acho que é como você fala, essa questão do bem-estar, ela era muito bem vista aí no início do milênio, né? Tanto por questões mesmo da própria sociedade de ver aquela questão da transição, né, de um e outro, quanto a questão mesmo econômica. A gente vivia um acesso de programas que pensavam mais no bem-estar social, alinhado à economia, mas que tinha essa prioridade. A gente vê que hoje não é tanto, né? Os interesses econômicos, eles estão à frente. E é como você diz, isso prejudica uma parcela da sociedade que é maioria, né? E aí as pessoas, elas se sentem à vontade de jogarem os seus lixos para fora, né? Seja pela religião, como você falou, orientação e outros temas. E aí a gente chega a que ponto, Rodrigo? Que consequências, então, essa liberdade do discurso de ódio, ela pode, a que ponto isso pode acontecer? Porque, assim, a gente hoje vive uma época em que as pessoas, elas se pautam muito pela rede social. Ah, eu tenho 2.000 seguidores, eu tenho 10.000 seguidores, eu tenho o direito de dar a minha opinião, independente se a minha opinião fere o direito do outro, né? Aí acaba que a gente cria essa liberdade do discurso de ódio. Isso gera consequências nocivas ou vai passar? Não, acho que gera consequências nocivas porque, primeiro, o discurso de ódio, ele naturaliza a ideia de que... Ele naturaliza a intolerância, né? Ele naturaliza a ideia de que tem alguns grupos que deveriam ser eliminados do convívio social. De que tem Sim. alguns grupos que era melhor que não existissem. Veja como isso é grave. Se você pensa que alguns grupos não deveriam existir, você está disposto a A eliminá-los, eliminá-los. né? E a gente sabe a gente sabe na história os exemplos dos regimes políticos, por exemplo, que se basearam nessas ideias, né? Sim. Então, assim, a primeira coisa é essa, essa representação do fim de um pacto civilizatório, né? Como eu falei antes. Nesse contexto, por exemplo, não tem política possível, porque a política pressupõe um interlocutor, né? O reconhecimento do outro ali como alguém que dialoga. E não acho que haja diálogo possível se nós acreditamos que um grupo deve ser eliminado e falamos isso abertamente, etc. Mas o que eu acho que é a consequência mais grave, Ju, é a consequência material, concreta mesmo, né? Isso eu acho que é o mais Sim. preocupante, porque a livre circulação desse discurso de ódio, ela incita, por óbvio, o ódio concreto, né? Incita as agressões, incita primeiro a exclusão, depois incita as agressões, os assassinatos, o extermínio, né? E normaliza, né? E Porque normaliza. acontece tanto que a gente normaliza. Exatamente, normaliza a violência, a morte. Então, o discurso de ódio ele é um passo na direção do ódio materializado mesmo, né? É um passo na direção da destruição do outro. E aí acho que isso é a consequência mais grave, sabe? Eu acho que isso acontece em vários níveis, e a gente está vendo isso no nível político. Então a Sim. gente tem, por exemplo, ódio a um partido A, partido B, os petralhas são os culpados de tudo. E aí você vai naturalizando que essa galera precisa ser eliminada. É. Tal hora tem alguém apanhando na rua porque tá com uma camisa vermelha, né? Sim. Ah, a gente vive numa ditadura gay, os gays. Aí tal hora tem alguém apanhando na rua porque tá com o homem tá com seu namorado, a mulher tá com seu namorado, etc. Então, assim, isso também, de um outro viés, é naturalizado em todas aquela dinâmica dos programas policiais, né? Que vão aos Sim. poucos incitando um ódio ao bandido. E aí o bandido vai ser identificado com um perfil, né? Rodrigo, aí eu vou entrar até num questionamento que me surgiu aqui, tá? Não estava nem assim dentro do que a gente pensava aí com o roteiro, mas acabou me surgindo isso. Uma vez eu li um artigo do Vladimir Safato que eu achei ele necessário, né, nesses tempos. E ele falava dessa questão da banalização da morte ser uma questão cultural. Ela está entranhada nas raízes da nossa sociedade brasileira, né? Agora falando do contexto Brasil. E aí ele trazia como exemplo a questão do genocídio, né? Da questão dos indígenas na época da colonização. Se matava porque se acreditava que a gente precisava eliminar esses povos em prol de uma civilização, em prol de um desenvolvimento. Então, uma nação que nasce nessa justificativa, ela tem dificuldades de compreender, né, que esse combate ao discurso de ódio é uma coisa necessária. O tempo todo a gente acha que é normal e que deve sim acontecer essa eliminação.
Eu queria, assim, que tu me dissesse se realmente, muitas vezes, essas esferas do nosso surgimento, né? Surgimento para os olhos coloniais, né, os olhos europeus, porque a gente já existia antes disso, também pode ser um pressuposto realmente de uma cultura. A questão do discurso de ódio, dessa supremacia em cima de alguns grupos, ela é cultural no Brasil, até pela maneira como a nossa colonização aconteceu? Eu acho que sim, assim, eu acho que desde o início, né, nossa sociedade foi forjada em cima da violência, uma violência muito cruel e uma violência em larga escala, né, contra os indígenas primeiro, depois a gente se baseou toda a nossa economia colonial na mão de obra de negros escravizados, né? Negros E é uma escravizados. destruição também do ponto de vista subjetivo e objetivo da vida dessas pessoas e é uma violência constante, né? E aí, Ju, eu acho que as raízes estão lá e elas vão se reproduzindo de várias formas, mas veja só como é interessante pensar nosso processo de redemocratização também. A gente teve o Sim, Safato ele fala muito isso também. A gente teve uma ditadura, né, sanguinária aqui, que também combatia com violência e tortura o diferente, né, quem pensava diferente. Como é que foi nossa redemocratização? Foi toda ela negociada, toda sim, ela pactuada, né? Toda ela de forma que as contradições, os crimes da ditadura, tudo isso foi colocado para baixo do tapete para que a gente não tivesse que lidar com isso. Vai melhor, não, vamos sim, perdoar todo mundo aqui, perdoaram só os torturadores, porque muita gente continuou presa do outro lado e quem tinha morrido não tem perdão, né? sim, Perdoaram só os torturadores e a gente nunca lidou com isso, de fato, né? Você tem países na América Latina, Uruguai, Argentina, o Chile, essa galera enfrentou os fantasmas da ditadura, julgou as pessoas, enterrou isso. Nós, no Brasil, não. Então, quando você tem de novo gente defendendo tortura, seja no parlamento, como Jair Bolsonaro fez antes de ser presidente, né? Seja nas ruas, em atos, etc., sim, defendendo isso livremente como se fosse natural, isso tem a ver com a forma como nós não enfrentamos esses fantasmas, né? E quando eu digo nós, eu estou falando mesmo dos setores progressistas, inclusive, que governaram esse país há pouco tempo, né? sim. Esses fantasmas nunca foram enfrentados de frente. Eles foram negociados, eles foram, inclusive, trazidos para as coalizões. E acho que isso também diz muito, sabe? Então, tem nossas origens e tem a forma como a história política do Brasil foi se desenrolando. E acho que a gente chega hoje num momento em que ou enfrenta isso, ou então a gente vai caminhar para um abismo muito profundo no que diz respeito a liberdades democráticas em geral, a tolerância, o respeito entre as diferenças e etc. É, são desenhos, né, possíveis. E é interessante, Rodrigo, porque isso acaba, essa questão do não enfrentar os demônios, né, digamos assim, da ditadura, como uma coisa encerrada, isso acaba trazendo muito a política da dúvida, né? Porque aí eu tenho um determinado político, não necessariamente um chefe de executivo, mas ali como vereador, enfim, qualquer pessoa que esteja numa escala menor que me coloca, eu não sei se a ditadura aconteceu, será que aconteceu, não aconteceu? E aí as pessoas, elas vão se colocando na dúvida porque aquele discurso é tão repercutido que tem uma hora que você fica, será que aconteceu mesmo? Que é uma maneira, né? É o sistema, né? Como diria o Eduardo Galeano, a máquina, ela normaliza o absurdo, né? E aí, isso gera mais ainda esses discursos, porque as pessoas elas se sentem munidas. Ah, você não tem certeza, você não viveu isso, eu não via isso, meu pai disse que não via isso, né? E é Exato. exatamente essa falta de enfrentamento. Mas aí a gente tem um papel crucial, como você falou, né? Nós como pesquisadores, nós como sociedade civil. E como que a gente combate, Rodrigo? Dentro das esferas, dentro do nível jurídico, dentro do nível social, como que a gente combate esse discurso de ódio? Olha, eu acho que é uma disputa árdua, sabe? Assim, não é simples combater o discurso de ódio. Primeiro, eu acho que assim, é importante expressar que combater o discurso de ódio não é combater a liberdade de expressão. São coisas bem diferentes, né? Sim, Tem muita gente que diz isso, né? Ah, tá querendo ferir a liberdade de expressão porque você tá me impedindo de falar o que eu quero. E não é bem assim, né? A gente estava falando agora da forma como a gente lida com o passado, né? Você falou da ditadura aqui no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, é proibido negar o Holocausto. e faz parte de uma política pública, né? Não é Exato. só o falar, né? Exatamente, é proibido negar o Holocausto. Por outro lado, os Estados Unidos não é proibido negar, são formas diferentes de lidar com isso. Mas o fato é que, assim, combater o discurso de ódio garante a liberdade de expressão, na medida em que o discurso de ódio ele legitima a exclusão, né, a eliminação de grupos. E se os grupos estão excluídos, eliminados, não tem como eles sequer falarem, né? Por exemplo, se a gente vivesse num sistema mega democrático, igualitário,
em que os discursos circulassem todos livremente. Talvez as pessoas pudessem falar de fato o que elas quisessem, inclusive incitar o ódio, e esses discursos circulando tudo livremente, todo mundo tendo acesso igual e capacidade de reproduzir suas próprias opiniões igual, talvez isso aí se regulasse nessa própria livre circulação, que é um pouco a lógica da galera que acredita na sociedade de mercado mesmo. Sim. Liberdade total para tudo mais, não é assim que as coisas acontecem. Os discursos circulam com financiamento, com apoio de grupos, né, e etc. E dessa maneira o discurso de ódio ele fere a liberdade de expressão de muitos grupos. Então a primeira coisa é dizer, combater o discurso de ódio não ameaça a liberdade de expressão, pelo contrário, ele garante a liberdade de expressão de todo mundo. Agora, como se combate, né, que é o que você perguntou? Acho que tem vários níveis, né? Acho que se a gente for pensar no nível mais abstrato, assim, para o nível mais concreto, eu acho que primeiro se combate a nível sociocultural mesmo, assim. E aí eu acho que é difícil, por um lado, porque as pessoas estão de fato com raiva. E aí tem um elemento, Ju, que eu acho, pode ser polêmico, mas me parece que boa parte dessa raiva das pessoas é uma raiva legítima. Ela só tem o objeto errado. Mas as pessoas estão com raiva porque a vida delas está piorando. Está piorando porque a gente vive num sistema que faz isso com elas. Então, veja, Sim. a raiva das pessoas é legítima. O problema é que enquanto ela é direcionada para grupos minoritários ou adversários políticos ou para o diferente ali no varejo, digamos, ela não foca na origem dos problemas, nas raízes dos problemas, né? Que é, na minha Uhum. opinião, o sistema mesmo, o sistema capitalista, a crise do sistema capitalista. Então, assim, nível mais geral, me parece que sempre que houver crises nesse nível do capitalismo, e o capitalismo é um sistema de crises, vai haver espaço naquele interregno lá para o Sim. surgimento desse tipo de coisa. Então é muito difícil combater em nível sociocultural. O que eu acho que é uma tarefa nossa nesse nível mais abstrato é tentar mostrar para as pessoas que elas estão com raiva legitimamente, mas que elas estão olhando para a coisa errada. Que todo mundo está junto, né? Ou pelo menos uns 99%, para usar uma expressão Deveria, né? que ficou famosa, os 99% estão juntos aí contra um sistema que oprime, que explora, etc. E um nível menos abstrato, já o nível político, eu acho que é preciso e é possível fazer com que mesmo no sistema capitalista, mesmo nesses momentos como o que a gente vive hoje, esse tipo de discurso vá sendo deslegitimado, né? Aí os grupos políticos têm que ir se comprometendo aos poucos a não reconhecer esse tipo de discurso. Quando você tem um grupo político que está no governo, por exemplo, que reconhece e incita isso, é muito difícil combater nesse nível, né? Eu acho que isso no Brasil, nos últimos anos, está retrocedendo. Por outro lado, talvez com toda essa investigação, com tudo isso que está acontecendo, que envolve discurso de ódio, envolve fake news também, que são coisas que são diferentes, mas que se encontram em muitos momentos, com toda essa discussão, talvez a gente comece agora a reverter um pouco do que foram esses últimos anos. E aí acho que mais concreto mesmo, né? Mais no nível mais Sim. concreto, é a luta jurídica, que eu acho que aí é aplicar o arcabouço legal existente e aprimorar esse arcabouço legal, né? Assim, é preciso combater o discurso de ódio com os instrumentos legais que a gente tem hoje. E é preciso ter coragem para isso. Sim. Quando o deputado, senador A ou B faz um discurso de ódio, por exemplo, é preciso ter coragem para enfrentar isso, porque a gente precisa mostrar para esses setores que há limites, né? Que as Exato. coisas têm limite, né? Isso, e eu acho que, assim, infelizmente, como a gente vive nessa lógica capitalista, isso tem que ser muito amparado pelas sanções, né, que são feitas. Porque, assim, a gente viu que o tempo todo, essa produção desse discurso de ódio dentro das redes sociais, ele teve nos últimos anos, a gente sabe que é uma força política imensa, né, para a construção de discursos e tudo mais. E nunca se foi feito nada em relação a isso, inclusive as leis elas andam muito devagar, né? Infelizmente as leis muitas vezes não acompanham as demandas da sociedade, a verdade é essa. E aí, para você perceber, Rodrigo, essa questão da lógica capitalista, como muitas vezes ela realmente domina, bastou uma sanção econômica, né? Bastou investidores se retirarem da principal rede social que faz essa disseminação, porque até então eles lavavam as mãos, né? A gente não é responsável por isso. Os usuários e tudo mais, e até que tem uma certa lógica, né? Só que a partir do momento que isso virou monetário, né? Que isso virou uma redução na bolsa de valores da minha empresa, peraí, eu preciso ter uma responsabilidade social. E aí, de repente, a gente teve hoje os casos, né, de várias páginas sendo desativadas e tudo mais, em detrimento de serem disseminadores de discurso de ódio e de fake news, que já é outra problemática da linguagem política, social dentro desse momento, né? Que é essa era da pós-verdade que a gente vive.
E aí a gente percebe como tudo isso que você fala realmente se encaixa. Parece, Rodrigo, que tu vai falando e as coisas vão tomando assim os devidos lugares, sabe? Porque, na verdade, é isso. A lógica capitalista, ela tanto sustenta o discurso de ódio, como ela também é capaz de causar um equilíbrio de poder se ela bem quiser. Entendeu? Ela é capaz de propiciar esse momento, né? E aí surgiram algumas dúvidas aqui, Rodrigo, que o pessoal tá mandando. Deixa eu só mandar uma aqui do Vinícius. O Vinícius agradeceu pela iniciativa e disse que está adorando aí. E perguntou se há um parâmetro para afirmar o que é discurso de ódio e quando esse discurso está amparado pela liberdade de expressão. Ó, discurso de ódio é todo tipo de discurso, de expressão, de comunicação que tem que promove qualquer ato contrário, né, à existência, à vida de outros grupos, né? Sejam, como eu falei, grupos étnicos, raciais, grupos nacionais, de gênero, de orientação afetiva, etc. O parâmetro, veja, existem parâmetros jurídicos para isso, né? E aí a doutora Renata vai falar, Roberta Roberta, Laje. desculpa, vai falar melhor sobre isso. Mas para mim interessa mais os parâmetros políticos mesmo, né? E aí é muito simples de perceber. Se você tem um tipo de discurso que prega o extermínio ou que legitima a ideia de que era melhor que um grupo, de novo, social, étnico, político, religioso, não exista, me parece que isso é um discurso de ódio. E que quando você deixa esse discurso fluir livremente na sociedade, nos marcos do capitalismo, que é, de novo, o discurso flui livremente financiado, materializado, apoiado por grupos, né? Na prática você está ameaçando a existência desses grupos que são alvos e objetos do discurso de ódio. Então eu acho que assim, os parâmetros políticos são esses. Se você percebe que isso está acontecendo, isso se trata de um discurso de ódio. Na medida em que você percebeu isso, aí você está defendendo a liberdade de expressão quando você combate o discurso de ódio. Porque, de novo, como eu falei antes, se você permite que o discurso de ódio circule a ponto de se tornar uma prática de ódio, porque tem gente que diz isso também, Ju. Não, a gente não Sim. pode combater o discurso de ódio, tem que deixar circular livremente, porque é liberdade de expressão. Mas se materializar numa ação concreta, aí a gente combate. Mas veja só, a ação e o discurso, elas são partes diferentes de um mesmo processo, né? Sim. Você anuncia uma ação. Quando você anuncia uma ação e você depois age, isso é parte de toda uma vontade, um processo de uma organização da sua ação. O discurso faz parte da organização da ação. Então, me parece que combater o discurso de ódio não fere a liberdade de expressão. Pelo contrário, ele garante a liberdade de expressão o mais ampla possível. A liberdade de expressão não é absoluta. Ela não é absoluta, porque você não pode usá-la para ferir, assassinar, matar, exterminar, destruir reputações, etc. Então, nesse sentido, a liberdade de expressão tem os seus limites. E os seus limites têm a ver justamente com a manutenção de um pacto civilizatório, de um pacto de respeito mínimo entre todas as pessoas que convivem numa sociedade. Toda vez que esse pacto é quebrado, você tem ameaças a toda a existência dessa sociedade, dessa civilização. E aí combater esse tipo de prática que quebra esse pacto, na verdade, é defender a existência dessa civilização. Portanto, combater o discurso de ódio é defender a liberdade de expressão, e não o contrário. Isso. E o Thaleson está até colocando aqui, o próprio discurso é uma ação, né? Essa questão do... A gente precisa agir, mas o discurso, né? A produção dele também já é uma maneira de ação. Teve uma pessoa que eu acho que Hélio perguntou mais anteriormente, mas aí qualquer coisa, Rodrigo, eu acho que é muito mais de lembrança. Ele perguntou se você agradeceu, né, também, e perguntou se você conhecia algum caso jurídico que já tivesse em trâmite ou sendo julgado de condenação do discurso de ódio. Eu, particularmente, acho que tirando a questão da Sara, não sei se tem algum. Eu não lembro, para ser sincero. Eu lembro, por exemplo, de coisas contrárias, né? Eu lembro, por exemplo, que em 2014 o STF, um cara tinha tweetado uma coisa sobre homossexuais, assim, falando um monte de besteira mesmo, um absurdo completo. Aí o cara entrou na justiça, chegou no STF e os caras não condenaram, entendeu? Então, assim, eu não conheço, francamente eu não conheço, mas com certeza, na próxima meia hora da live, acho que essa discussão vai ser Roberta vai se preparando feita aí. com muito mais qualidade pela Roberta. Deve estar se tremendo já. Rodrigo, e tiveram algumas intervenções aqui. Marília falou que essa perpetuação do pensamento e das práticas coloniais de dominação tem uma parcela, né, nisso. Simone também falou que a liberdade de expressão, eu acho que vai muito ao encontro do que você acabou de falar. Ela implica no respeito, né?
é como se fosse uma força natural. Você fala assim, ele tem limites. E onde é que está esse limite? Eu acho que é muito abstrato, né? Ele está no contrato social, né? Exatamente, No exatamente. Eu contrato concordo social. plenamente com a Marília, concordo com a Simone, acho que tem a ver com respeito, sim. E acho que é exatamente por aí, assim, a gente tem que ter. É isso, acho que, como eu falei, o nível mais concreto do combate é o nível jurídico, mas um nível mais abstrato, nós temos que ter consciência do que é o discurso de ódio, né? E Sim, é básico isso, é ter o respeito pelo outro, né? E a gente está falando de um respeito que muitas vezes é mínimo. sim. Ou seja, tem grupos sociais, né? Sobretudo grupos políticos, existem grupos políticos para os quais eu tenho um respeito muito mínimo, pequeniníssimo. Prefiro não ver na minha frente, mas eu jamais incitaria que eles fossem exterminados, eliminados, jamais compararia eles a vermes, a minhocas. Isso é discurso de ódio, entende a diferença? Sim. Eu não gosto deles politicamente, eu passo a minha vida combatendo eles politicamente. Mas isso não significa que eu queira exterminá-los do debate público. Essa é a diferença, Thiago. Então, assim, um mínimo nível de respeito pelo fato de serem seres humanos, dividirem a mesma civilização comigo, eu tenho. Isso faz parte de um pacto. É possível que esse pacto se quebre em algum momento. Mas a gente vai estar falando de uma sociedade que se rompeu. E a gente pode estar falando de guerra civil, de qualquer coisa. Isso é possível de acontecer, mas não é o caso e ninguém quer isso agora, né? Então, Sim. É porque, assim, a partir do momento que tem esse desequilíbrio, né, Rodrigo, a questão da força, ela entra muito como desespero, né? Parece que, assim, quando eu não tenho mais o que fazer, eu vou partir para a força, essa questão militar. E aí você bem falou, né, das guerras civis e toda essa problemática que, às vezes, a gente tem a impressão que é a qualquer hora, né? Dentro de como o globo se desenha, a gente vê aí a questão China e Estados Unidos, Brasil e seu afastamento da América Latina, a questão da Sérvia também, que está passando por um processo triste, né? Turquia, enfim, se a gente for olhar para o globo nesse momento, a gente tem vários pontinhos aí de ruptura, né? É como se fosse, na verdade, Rodrigo, eu vejo como uma erosão da democracia. Parece que a gente está vivendo assim um processo erosivo, né? É bem. como eu falei lá no início, assim, eu acho que capitalismo e democracia não são compatíveis, né? Tem vários autores que discutem isso, historicamente, tem vários autores que discutem isso hoje. Como a crise do capitalismo está mostrando, de fato, que capitalismo e democracia não são compatíveis, né? Assim, você tem toda uma dinâmica de mercado, por exemplo, de políticas macroeconômicas que não é decidida sequer pelos governos dos países mais. Então o povo, a população não tem acesso mais a essa esfera decisória. E eu acho de fato que a democracia está se erodindo. E acho que para defender a democracia, em algum momento vai ser preciso defender um outro sistema socioeconômico. Porque acho que do jeito que está, a democracia e capitalismo, infelizmente, estão se tornando cada vez mais incompatíveis. É verdade. A gente tem que começar a pensar em possibilidades, né? Eu acredito que já está em andamento, né? Não é uma coisa tão distante. Rodrigo, Tomara. que fôlego, viu? Para uma discussão como essa. Se a gente pudesse, passava aqui 2 horas É. falando sobre o assunto, porque sempre tem coisas, né? Se a gente for analisar, se a gente pegar uma ótica de cada lugar do mundo, né? A gente tem algo a contribuir. Mas eu acredito que seja isso, Rodrigo. Eu acho que cabe muito, né? Assim, a maioria do nosso público são pesquisadores, né? De diversas áreas. A gente tem uma galera aqui além das letras, né? Também tem sociologia, pedagogia e tudo mais. Eu acho que nós, como pesquisadores, temos esse papel, né? De levar essas discussões ao máximo possível de pessoas para que a gente possa desconstruir, né? Essa ideia do discurso de ódio e mais o respeito à liberdade do outro, né? Eu acho que é isso. Não, é isso aí, Ju. Muito obrigado. Tô vendo aqui se tem algum comentário também, mas tem muitos comentários. Tem, eu estava tentando acompanhar. Tem a Tatiana dizendo que a democracia é a possibilidade de diálogo. Thalisson falando Não, que vamos fuzilar a petralhada é um exemplo quando o discurso de ódio é legitimado, porque parte é, da maior autoridade do país, aquele que deveria prezar pela democracia. Intolerância é sempre o pior caminho, mas tem muita coisa aqui, Rodrigo. muita coisa. Não, Mas queria aí, agradecer muito. pode Agradecer falar. muito, Ju, assim, acho que foi muito legal. Falar para quem quiser continuar conversando também, pode me seguir aqui no Instagram, a gente vai Sim. conversando. E Rodrigo, desejar uma indicação ótima de continuação livro. de live. Estão pedindo aqui Ixi, uma tem vários, indicação né? de livro. Tem muitos livros, tem aquele Como as Democracias Morrem, né, que ficou famoso, é um bom livro, embora fale mais dos Estados Unidos, mas é um bom livro. Tem um livro muito bom, só que só tem em inglês, chamado The New Faces of Fascism, do Enzo Traverso. Muito bom. Bom, tem muitos livros. Eu posso indicar aqui no meu perfil ou no privado para quem ficar falando, que eu tenho que lembrar também. Pronto, galera. Então, assim, quem tiver interesse, porque assim, o Rodrigo sempre está com essas discussões, né? Para além
da questão do discurso de ódio, também pensando possibilidades, é uma pessoa muito ativa nessa questão do pensamento de possibilidades. Minha mãe comentou mais cedo assim, criador e criatura, minha mãe é ótima. Mas assim, quem quiser se interar mais desse assunto, pode seguir o perfil dele, gente, que é garantia de conteúdo de qualidade. Rodrigo, muito obrigada. Doutora Roberta Laina, se prepara aí para entrar. E conte conosco também para o que for preciso aí nessa disseminação e nesse combate a esse discurso de ódio, viu? Valeu, tamo junto, Jô. Bom resto de live pra vocês, vai ser massa. Tá Tchau, ok. obrigado. Obrigada, Rodrigo. Tchau. Gente, que fôlego. Mas a gente continua, pessoal, com a doutora Roberta Laena, que é doutora em Direitos Humanos. A gente vai conhecer um pouquinho. E agora ela vai falar um pouco mais dessa questão jurídica, né? Olá, Roberta! Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Liane. Boa noite! É um prazer recebê-la aqui no nosso espaço. Obrigada, o prazer é meu em participar. Você conseguiu acompanhar direitinho aí? Tava boa a conexão, a discussão? Tudo ótimo, consegui. Eu acredito que, como o Rodrigo falou, você estava se coçando, né? Ouvindo aí. Doida para conseguir comentar à medida que ele ia falando. Se a gente pudesse colocar, né, os três, ia ser maravilhoso. Seria muito bom. Mas, pessoal, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vou apresentar aqui a doutora Roberta Laena para vocês, esse ser humano aí incrível. A Roberta Laena é doutora em Direitos Humanos, Sociedade e Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e também graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza. Atualmente, ela é analista do Tribunal Regional do Ceará, TRSE, e vai contribuir conosco nesse tema da liberdade de expressão e discurso de ódio, agora numa ótica jurídica e numa ótica dos direitos humanos, né? Que é uma grande área aí, que é uma pessoa que tem um vasto estudo dentro da área. Nada melhor do que ouvir Roberta para falar disso. E aí, Roberta, você pode fazer suas considerações iniciais. Queremos agradecer por você ter topado esse convite, né? Para contribuir nessa nossa conversa de hoje. Tão necessária e tão urgente, né? Como eu havia falado para Rodrigo. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço muito. Primeiro quero agradecer o convite, eu gosto muito de participar desses diálogos. Agradecer ao Isaac, né, que foi quem me fez o convite diretamente. Vi algumas pessoas conhecidas, meu grande amigo de Quixadá, Vinícius, mandar um beijo, um abraço para ele, vi várias pessoas e acho que é só agradecer e destacar e parabenizar vocês pela escolha do tema, um tema urgente, necessário. Precisamos falar sempre mais sobre esses temas, né, tão importantes para a atualidade, porque se a gente não fala, não discute, as coisas não vão sendo refletidas e a gente não consegue mudar, né, não consegue enfrentar nem resistir. Eu acho que a gente precisa enfrentar e resistir, e para isso a gente precisa falar, né, conversar sobre isso. E democratizar essas conversas, né? Exatamente. Que elas saiam do ambiente da universidade. Da universidade, mundo, né? Que cheguem para as pessoas nas suas casas. Essas lives têm esse papel, eu acho interessante. A gente tem 29 pessoas aqui. Muitas pessoas, às vezes, que não têm, né, não têm essa apropriação dos estudos acadêmicos ou políticos e tal. E aí acabam se interessando, ouvindo aqui e ali. Eu acredito que é muito importante a gente fazer cada vez mais. Eu só agradeço o convite. A gente que agradece. Só lembrando, pessoal, que para quem não conseguiu acompanhar a primeira parte com o professor Rodrigo Santaella, a gente vai deixar tanto essa parte, quanto eu acho que nós vamos ter uma segunda parte, porque dada uma hora, né, o limite de tempo do Instagram, a gente vai reiniciar com a doutora Roberta, mas nós deixaremos salvo no nosso canal do YouTube, que está lá na nossa bio, para quem quiser já acompanhar toda a conversa, tá bom? Para a gente começar, Roberto, você viu aí que a gente está, dentro dessa conversa toda que a gente teve pela essa ótica da ciência política, a gente vive um momento muito conflituoso, né? E como não falar de liberdade de expressão e discurso de ódio sem pensar nos direitos humanos, né? Sim. A que ponto isso, né, influencia? E aí eu queria perguntar para você se nessa perspectiva dos direitos humanos há esse conflito quando a gente fala de liberdade de expressão e discurso de ódio, né? Dentro da teoria mesmo e dentro dessa vivência que você tem dentro do DH, né? Como costumam falar, dentro dos direitos humanos. Há esse conflito de fato? É uma coisa que é uma preocupação secundária? Ela é uma preocupação primária? Como que você vê isso? Excelente pergunta. Eu diria que é um falso conflito, né? Não existe conflito, mas antes de chegar lá eu queria falar algumas premissas básicas quando a gente fala de direitos humanos, que é importante.
Eu me filiei a uma corrente que é a teoria crítica dos direitos humanos, que eu não percebo direitos humanos apenas como abstrações postas nas normas, né? Que estão lá as leis, os tratados previstos em lei. São importantes, né? Essas normas, é importante que nós tenhamos normas postas, mas eu entendo direitos humanos como processo de luta, luta pela dignidade humana. Então, esses processos de luta em busca de condições mínimas de vida digna que são direitos humanos. E quando a gente diz direitos humanos são de todos os seres humanos, né? Independentemente de raça, cor, idade, religião, etnia, etc., que é isso que define direitos humanos, isso significa que na prática essa abstração ela não resolve, porque na prática existem grupos oprimidos, pessoas oprimidas, que são oprimidas pela diferença, né? Por mais que a abstração legal, a norma diga que nós somos iguais, nós na prática não somos, porque há uma opressão pela diferença. E o centro de tudo isso, dessa questão, é justamente isso, é a diferença. Existem pessoas que existem né, que têm diferenças constitutivas e essas diferenças dão margem a preconceito, a marginalização, a opressão e a todo tipo de violência. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é por que a gente não tolera a diferença? E eu acho que é uma questão filosófica para todo mundo refletir e pensar. Por que é que uma pessoa que profere um discurso de ódio, ela não tolera o diferente? O que é que existe na nossa sociedade, né, na nossa formação, na nossa cultura, que incomoda? Por que o diferente incomoda? Por que leva alguém a proferir um discurso de ódio? Por que ela odeia? Né? Por que esse ódio ele surge? E aí, eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar. E sempre que a gente pensa em direitos humanos, pensar nisso, né? Que existe uma teoria, uma abstração do que está posto. Existem muitas normas de direitos humanos em nível nacional, internacional, e é bom que tenha, não estou negando, mas a gente pensar que eles são processos de lutas e pensar na realidade concreta dos grupos oprimidos, das pessoas oprimidas, que ali não tem, né, essa diferença respeitada, muito pelo contrário, né, vítima de violência em razão da diferença. E aí, quando a gente se pergunta assim, e aí perguntaram até se havia isso, como foi o parâmetro que era liberdade. Isso, que era, teria um parâmetro, né, para saber o que é discurso de ódio, se ele é amparado pela liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ele é um direito humano? Sim. Está previsto nas normas internacionais? Está. Então, eu posso dizer o que eu quiser? Não, não pode. Por quê? Porque nenhum direito humano e fundamental, ele é absoluto. Nenhum. Não existe isso. Todos os direitos, eles são relativos. Eles podem ser relativizados. Por quê? Porque os direitos representam valores sociais. E, obviamente, que os valores vão se chocar em algum momento. Eu tenho a liberdade de imprensa de um lado e eu tenho a minha privacidade. Então, há aí 2 direitos garantidos, mas que em algum momento, no caso concreto, eles entram em choque. Isso é um conflito real de direitos, né? De direitos humanos ou direitos fundamentais. No caso do discurso de ódio, não há um conflito real, há um conflito aparente, um falso conflito. Por quê? Porque a essência dos direitos humanos é resguardar essas diferenças. Todos têm direitos iguais, independentemente de qualquer marcação, de qualquer diferença constitutiva do ser humano. Não pode haver essa discriminação. E os direitos, mais do que tudo, eles não podem salvaguardar, proteger, acobertar e estimular práticas que destruam outros direitos. É o chamado princípio da proibição do abuso. Um direito fundamental, um direito humano, não pode significar uma prática que destrua outro direito. Eu tenho que respeitar. Esse é o limite. Acho que alguém perguntou, mas qual é o limite, né? Como é que eu sei? Sim. Você sabe, toda vida que você pega o caso concreto e observa. Esse direito, a minha liberdade de expressão, ela está destruindo o outro direito, ela está afrontando, ela está abusando o outro direito, né? Ela está cobertando a prática ilícita. Se você responder que sim, esse é o limite. Então, você vai ter sempre que analisar o caso concreto para saber qual é o limite, sempre pensando que ele não pode ser um abuso, não pode acobertar um ilícito. E no caso do discurso de ódio, é um ilícito. Não é permitido discutir, proferir discurso de ódio, porque é crime, né? Isso é criminalizado. Nós temos um projeto de lei aí esperando ser aprovado há um tempo, mas nós temos legislação que resguarda isso, antes mesmo que esse projeto seja aprovado, uma legislação mais antiga, mas que nos resguarda. Então, eu não posso permitir um crime. Por exemplo, racismo é crime. Eu não posso fazer um discurso que vai ser racista. Porque por mais que eu tenha liberdade de expressão, ela tem um limite. E o limite eu não posso destruir, afrontar, abusar outro direito, né? Doutor Alberto, então entra naquela premissa que nós temos no senso comum
do meu direito, que eu acredito até que é de um filósofo, né, dessa época aí do iluminismo, que o meu direito ele se encerra a partir do momento que eu entro, né? Então, porque isso é muito utilizado dentro do senso comum, mas eu acho que é bem dentro disso, né? O Vinícius está perguntando assim: olá, Roberta, como podemos romper com a lógica punitivista, ou seja, as pessoas afrontam as regras sociais nos restando muitas vezes as correlações de forças jurídicas? Quais os desafios do direito? Muitos. Essa é uma questão complexa que a gente teria que ter outra live para falar do abolicionismo. Eu não sou muito do lado da criminalização das condutas, não. Apesar de que acho que estrategicamente elas são importantes. Por exemplo, para a gente simplificar, violência contra a mulher. Existe a Lei Maria da Penha, existe o crime de feminicídio. Eu não sou louca de ser contra e acho que é necessário ter a punição disso, numa forma concreta e prática de estratégia, que é o que se tem. Numa forma mais teórica, ideal, de utopia, eu não acredito muito nas prisões, no crime. Eu não acho que o crime, né, que a criminalização e o sistema prisional, o sistema de justiça funcione, até porque ele é seletivo, né, ele pega muito mais pessoas negras periféricas do que, enfim, tudo isso. Então, ideologicamente, eu não sou muito punitivista, eu sou mais abolicionista. Então, há aí um grande esforço que os juristas e sociólogos, e, enfim, e estudiosos do tema têm que fazer para ir no rumo do abolicionismo, né? O que é que a gente colocaria no lugar da não criminalização? Por enquanto, Vinícius, eu acho muito arriscado e cedo, porque a gente não tem maturidade, acho. E penso que a gente ainda tem uma grande caminhada até se chegar em algo assim, mais ou menos. Mais efetivo, né? Eu acho que porque por enquanto o problema é a efetividade, né, doutora Roberta? Porque muitas vezes a gente tem muitas leis com pouca efetividade. Então, assim, ter por ter, a gente já tem bastante, né? Ter por ter, muito. A gente é um dos países que mais tem lei para tudo, né? E aí, enfim. E aí tem vários questionamentos, né? Até que ponto prender uma pessoa ressocializa, não ressocializa, enfim. Eu não sou muito nessa pegada, mas dessa acredito... política, né? Mas acredito que estrategicamente é muito necessário, né? Principalmente nesses casos onde os crimes e as vítimas prioritárias são grupos minoritários, vítimas de preconceito em razão da diferença, principalmente. É porque dentro do nosso sistema, né, doutora Roberta, porque muitas vezes as questões paliativas, elas se tornam para sempre, né? Algumas leis que deveriam ser paliativas para eu fazer todo esse sistema educacional com a minha sociedade, com o meu povo, ela se torna uma coisa extensiva porque eu tenho preguiça, porque a nossa lógica brasileira sempre foi essa, né? É mais fácil reter do que eu educar. É mais fácil proibir, né? E aí, dentro da questão da linguagem, como que os direitos humanos enxergam essa questão da produção do discurso de ódio? Porque não tem como a gente separar, né, o discurso de ódio. Aliás, eu costumo dizer, não porque sou linguista, tá? Mas eu costumo defender que tudo passa pela linguagem, né? Tudo. Sim, tudo. Absolutamente tudo. As premissas, tudo que a gente quer construir como sociedade, a gente precisa de uma linguagem para construir. E sobre essa lógica da linguagem, como que os direitos humanos, ele vê essa questão do discurso de ódio? Eu posso só falar mais uma coisinha ainda sobre a ótica jurídica, mas assim, porque perguntaram também, eu fico me coçando para responder, sobre alguma decisão. Temos várias decisões. Caso jurídico, muito bem. Isso, casos jurídicos, várias decisões. O TRF4 recentemente condenou uma postagem no Facebook, acho que era contra os judeus, condenação no Rio de Janeiro, já vi em relação a comunidade LGBT, enfim, tem muitos. Mas o caso mais emblemático é um caso que o STF, em 2003, o caso Elvanger, exatamente sobre a negação do Holocausto. Quem quiser procurar, bota o STF 2003, negação do Holocausto, Elvanger, e vai encontrar todo essa decisão, que foi um paradigma para o caso. E o STF decidiu exatamente que era um escritor que escrevia livros negando o Holocausto. E que na decisão ficou decidido, né, que nenhum direito individual pode salvaguardar exatamente a prática de condutas ilícitas, né, e não se podia negar o Holocausto. Então é um caso emblemático para quem estuda o tema e acredito que seja importante para quem se interessar dar uma olhada nesse caso. Inclusive recomendo o filme A Negação, tá na Netflix, né, eu assisti. Vou até anotar. É muito bom, fala exatamente da negação do Holocausto e tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui, maravilhoso. E aí vamos agora para
A questão da linguagem, da como que direitos linguagem. humanos vê essa interferência? Poderíamos também fazer 3 lives sobre isso, porque a linguagem, eu gosto muito, acho um tema bastante interessante, quando liga as coisas, né, direitos humanos com linguagem e tal, mais ainda. O professor Daniel Sarmento, é um texto que eu indico, né, perguntaram também indicação, até aqui o texto dele para eu ler, e quem quiser anotar, cadê o texto do professor Daniel? Vixe, tu acha? Tá aqui. Liberdade de expressão e o problema do discurso de ódio, do hate speech, ele coloca em inglês. Daniel Sarmento, ele é professor da UERJ, no Rio de Janeiro, e aí se você botar no PDFzinho no Google, você acha. Esse é um texto bom porque ele vai trazendo o panorama geral, teórico, jurídico, fala dos Estados Unidos, que é diferente da Alemanha, que é diferente do Brasil, as condições, as premissas, enfim, bem... Roberta, tu fala só, novamente, por gentileza, o caso título? do STF e o título do artigo? Falo. O caso do STF é o... O caso é o Wanger. É o Wanger, né? Com 2 L's. É alemão, né? Sim. E qual é STF 2013, né? 2003, perdão. 2003. Isso. E o título do artigo? A liberdade de expressão e o problema do hate speech. Hate speech, que é discurso de ódio, discurso, né? de ódio, isso. Daniel Sarmento. A Marília, eu não sei se você conhece esse caso, mas a Marília está comentando aqui que acha que o caso que envolveu a professora Lola da UFC, que na época, né, ela disse que acha que pode ser considerado, não, ela afirma, né, pode ser considerado um exemplo de crime de discurso de ódio, acredito. Eu não conheço o caso a fundo, eu sei o que aconteceu, mas eu não tenho como dizer especificamente se houve uma condenação e discurso de ódio. Isso aí eu posso olhar depois para dizer. Devendo, mas não, né? Fico devendo. Mas na época eu lembro que isso assim, é porque a gente não tinha tanto essa constituição desse termo, né? Mas eu acho que se fosse atualmente, poderia ser considerado. Agora, realmente, eu não sei como finalizou e como tramitou, eu não né? sei, deveria saber, porque eu acompanho as postagens dela no Twitter diariamente, gosto muito, admiro muito, mas Sim, não é sei uma do caso fortaleza. específico como é que finalizou. Acredito que seja sim, que seja discurso de ódio, mas eu não posso falar com tanta precisão, porque eu precisaria ver o caso, né? Sim, mas sim. Vamos voltar para a linguagem. Sim. O caso da linguagem. E aí, eu estava falando do professor Daniel Sarmento, ele fala... Sim. que a linguagem, ele produz, em termos de linguagem, o discurso de ódio, ele produz 2 coisas. Um revide violento ou um silêncio humilhado. Ou seja, ou há uma violência, né? A vítima ela vai revidar e vai gerar mais violência, ou a pessoa se retrai da esfera pública, ela não fala mais nada porque ela fica humilhada, né? Eu vou além e tento pensar em outros efeitos do discurso de ódio em termos de linguagem. É uma mensagem de intimidação, que eu acho a violência simbólica. Acho muito importante, principalmente para vocês da linguística, da literatura, das letras, pensar na violência simbólica do discurso, né, do que está implícito aí, que nem sempre está tão claro. Os discursos de ódio, eles têm uma mensagem do opressor de dizer o seguinte: vocês são hierarquicamente inferiores, porque vocês são um grupo marcados por uma diferença, seja de raça, seja de classe, de etnia, de religião. Por conta disso, vocês devem ficar aí no canto de vocês não devem cruzar a linha, né, que nos divide, que nos separa. E vocês não podem avançar o sinal. Então, pessoas negras, fiquem aí no canto de vocês, não venham. É mais ou menos uma mensagem dizendo assim: não avancem e não saiam da zona onde vocês sempre foram colocados. Eu sempre gosto de fazer uma comparação que a minha área, eu estudo direitos humanos, mas a minha área mais específica é direitos políticos das mulheres, né, feminismo, e a minha tese foi sobre participação política e violência política de gênero. E nos estudos da violência política de gênero, apesar de não ter muita coisa no Brasil, né, só a professora Flávia Biroli que começou, tem na América Latina, e as mexicanas, então, são incríveis. E quase todas as autoras, elas fazem um paralelo da violência política de gênero com o discurso de ódio. Por quê? Porque há uma intimidação que diz assim: você, mulher, não venha se meter com política, né? Política é um espaço dos homens, espaço masculino, não cabe você a demarcação, aqui. Né? Então é uma intimidação mesmo, né? Dizer assim: estou lhe intimidando para você não chegar aqui onde esse lugar não é seu. E os discursos de ódio são isso, são intimidações, mensagens, são discursos que intimidam para fazer aquele diferente que não deve ultrapassar a linha, né, que foi demarcada pela sociedade,
entrar naquele espaço que não lhe pertence, que não deveria ser seu. Então, é uma mensagem que ocasiona mais vulnerabilidade, né? Um sentimento de vulnerabilidade, e surte efeito, né? A teoria dos atos de fala, o discurso, o falar é fazer acontecer. Né? Exatamente, performativo. Então, e eles vêm alcançando êxito nisso. E para além da intimidação, dessa mensagem intimidatória, a autocapitalização. E aí eu indico fortemente, gosto muito da professora Márcia Tiburi, é filósofa, né, feminista, tem um livro dela maravilhosa, O Ridículo Político, uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem esteticamente correto, que ela fala, em termos políticos, como os políticos se capitalizam, hoje em dia, né, muitos, pelo discurso de ódio. Então, discursar o ódio é uma forma de se promover. E aí, no caso, ela fala do ódio e do ridículo, né, do ridículo, categoria filosófica. E eu acho que é importante a gente parar para pensar de como muitos políticos da atualidade, né, têm se capitalizado, têm ganhado capital político e conseguido ter mais adeptos e mais seguidores a partir de um discurso de ódio, da arma, né, do bandido bom é bandido morto, enfim. Tudo isso que a gente vem... Que cai muito nesses buracos, nesses vácuos, dessa carência que a gente tem de uma unidade, né, que a gente já estava discutindo anteriormente. É esse vazio, né, desses interregnos que o Rodrigo tão bem trouxe do Gramsci, que faz com que a gente adote esse tipo, né, de discurso, porque parece que ele me ampara. Né? É como se aquela sociedade ela não me representasse porque eu estou prejudicado por alguma coisa. Eu sou homem, machista, e a partir de agora o meu emprego está sendo disputado por mulheres. Então, peraí, por quê? Qual é o direito que elas têm? Né? Então, assim, às vezes essa questão de querer defender o individual sem esquecer que você faz parte de um coletivo maior que é a sociedade civil, né? Exatamente. E aí, acho que muitas vezes que cai. Temos que ficar atentas para essa questão. Exatamente. Sim, e é engraçado, doutora Roberta, como esse discurso de ódio, muitas vezes, ele é institucionalizado, né? Assim, muitas vezes não, a maioria das vezes. Recentemente eu estava vendo um documentário que falava sobre a participação das mulheres no Itamaraty, que é um cargo muito masculino, né? E aí a gente tem, na época, quando a primeira mulher passou para o concurso de admissão, os homens acharam um absurdo isso, virou nota de jornal. Então, assim, é o discurso de ódio de maneira sutis, né? Aí, na época, o ministro disse assim, mas se ela passou no concurso, ela deve ter qualidades para além do lar. Então, parece que a gente, né, nasceu só para isso. Que nós não somos autorizadas, né? Nós fomos... socializadas para sermos donas de casa, cuidar dos filhos, não temos condição, não temos competência e não temos a habilidade. Inclusive, é muito, né, essa questão da violência, ela é muito próximo do discurso de ódio, dialogam muito, por isso que eu acho importante falar. As mulheres, normalmente, que ocupam poder, não só no Itamaraty, mas em todos os cargos de poder, normalmente tem uma dificuldade na convivência, nos micromachismos, no racismo, enfim, de todos os obstáculos que enfrentam, mas é comum você perceber a necessidade, alguns relatam, de masculinização, de se portar, de se vestir como se considera que é uma vestimenta de homem, de falar como se um homem fala, né, que é para tentar ali ficar parecido, né, ter o mínimo de respeito possível, né? Para ser respeitada. E aí isso é um negócio que você, meu Deus do céu, eu não tenho que parecer um homem para ser respeitada, eu tenho que ser respeitada por sendo mulher, né, e em qualquer espaço de poder, porque eu tenho tanta capacidade quanto qualquer homem. Por mais que isso seja óbvio, eu acho que às vezes eu fico, meu Deus, eu estou falando óbvio, mas é um óbvio que precisa ser reafirmado todos os dias. Principalmente se a gente olhar para os locais de trabalho, né? Eu tenho um cargo de gestão no TRE Ceará, enfrento esse machismo todos os dias, quando os homens dos partidos chegam para falar comigo, descobrem que o chefe do cartório é uma mulher, e aí, assim, o tratamento sempre tem, né, um tom de misoginia, de sexismo, e você fica... se fosse saber o quê, né? E se fosse um homem, eu não seria tratada assim. Como eu sou mulher, eles se sentem no direito de tratar de tudo que você possa imaginar, que vai da interrupção de fala, da explicação, até o assédio sexual, né? No sentido de achar que pode chegar ali dando um beijo e lhe chamando de linda. Não é bem assim, né? Exatamente. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar essa pergunta, porque tem 48 segundos dessa live. Pessoal, a gente vai reiniciar a live, tá? Para concluir com a doutora Roberta. Mas só guarda essa pergunta do Mercury
que diz assim: sobre o movimento Exposed, há mulheres lutando contra o abuso, a violência, mas ao mesmo tempo a exposição pública do acusado. Como a doutora Roberta vê esse caso? Então nós vamos encerrar aqui essa live e aí a gente vai reiniciar, doutora. Aí você fica aí atento que eu vou já chamar. E o pessoal fica atento também que nós vamos já voltar. Um minutinho. Tá, joia. Tá, joia.